Admilson Lopes, presidente do Integra, por favor, Admilson, para que você possa recepcionar muito bem aqui, fazer a honra da casa ao nosso convidado. Por favor, Admilson, aqui no palco. Quero chamar aqui para a sua fala, a sua saudação, muito importante estar conosco. Diretor executivo da TOTUS, de novos negócios na TOTUS, aqui neste nosso palco, Stefano Even. Por favor, Stefano, representando nosso patrocinador diamante, a TOTUS, que agradecemos demais pela presença. Aliás, Stefano, uma das dicas do André Arcas na palestra dele pela manhã para a inovação, qual era? Curiosidade. Lembram disso? Um dos processos é ser curioso. Eu que sou meio curioso, fui lá e perguntei para ele o que é TOTUS. Vocês sabem o que é TOTUS? O que significa? Hã? Todo mundo sabe o que é? Não sabe? Tá aqui, esse é o homem para explicar para a gente. Eu já sei que eu perguntei para ele, curiosidade é importante. Obrigado, brincadeira à parte, mas é importante isso. Admilson, por favor. Boa tarde. Quero dar as boas-vindas agora para o período da tarde, reiniciando, né, a nossa fase de apresentações. Agradecer o retorno de todos. E agora a gente fica com Stefano, como que... da TOTUS. Obrigado. Stefano e por aí vai, né? Estevão já me chamaram também. Engraçado, teve uma empresa que eu comecei a trabalhar, o diretor foi me apresentar. Ele falou assim, esse aqui é o Stefanello, está começando com a gente hoje. Rapaz, Stefanello. Meu amigo que me chama de Stefanov também, né? Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde! Agora sim, agora o pessoal está animado. Que bom ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Stefano, eu sou do time comercial da TOTUS, unidade Londrina. Tá? Temos toda uma equipe preparada para atender vocês. Estamos com o stand aqui fora, tem um time de especialistas para mostrar para vocês, para interagir, tirar dúvidas. E eu tenho até uma pergunta inicial. Quem aqui está na indústria hoje? Levanta a mão. Indústria? Olha aí, ó, tem bastante gente, Eduardo. Tem bastante gente da indústria. Vou chegar no ponto para vocês entenderem sobre o que eu estou querendo passar. Tá? Mas antes, pegando o gancho, o que é TOTUS? Tá? Então, geralmente o pessoal fala, TOTVS, TOVS, TV Tocantins, né? O pessoal falou TOTV, TV Tocantins, isso aqui, não, calma, gente. Chama TOTUS. TOTUS está escrito em latim, tá? Significa todos, tudo, todos. E é isso que a TOTUS tem para oferecer, principalmente para a manufatura, para a indústria. São sistemas ERPs para todas as áreas, para todos os setores, para todo tipo de situação e serviço que você precisa automatizar de alguma maneira. Tá? Então é curioso nesse sentido porque foi em 2005 que gerou-se o nome TOTUS, embora a empresa, o grupo já tenha aí aproximadamente 40 anos, foi nos anos 80, era a antiga Microsiga, Siga, tem gente que conhece a DataSul, tem gente que conhece a RM, são todas soluções que foram compradas pela TOTUS, correto? Em 2005, criou-se o nome TOTUS durante um período que uma pessoa estava reinando, né? Vamos colocar muitos detalhes, mas nesse período ela estava assistindo, escutando a palestra do Papa Bento, na época. Ele estava durante a homilia e ele falou que, se eu não me engano, Feliz Ano Novo para todos. E ele falou isso em latim, que era TOTUS. O cara falou, puxa, sacada boa, né? TOTUS, todos, tem total sentido para o que a gente tem para oferecer. Sistemas para todas as áreas, para todas as pessoas, para todos os bolsos. Porque todo mundo geralmente, vamos dizer assim, cara, TOTUS é um negócio absurdo de caro. Deve ser para empresas bilionárias. E não, a gente tem tema para lojista, para o pequeno, microempreendedor, médio, grandes e, lógico, e as grandes empresas. Hoje TOTUS está em tudo. A gente costuma dizer nas nossas apresentações que 1/4 passa do PIB do Brasil, ou seja, 25% que movimenta hoje o PIB nacional passa por TOTUS. E a TOTUS parar, meu amigo, boa parte do Brasil vai parar, né? Então tem que ficar muito atento com isso. Ou seja, é uma empresa sólida, é uma empresa brasileira, ela não veio de fora, ela não é alemã, ela não é americana, é uma empresa brasileira, nacional. Nasceu, matriz está lá em São Paulo, tem todas as unidades, uma delas está aqui, tá, em Londrina,
Estamos com um time aí de aproximadamente 50 pessoas para atender vocês, com sistemas para todas as áreas, principalmente aqui para o nosso ambiente, que é o que a gente está falando hoje, né? Químicos, materiais, manufatura, a indústria de uma maneira geral. Por exemplo, utiliza bastante a parte de tecnologia. Porque vamos lá, né? Vamos pensar hoje em 3 pontos, correto? Um deles, pessoas. Isso pensando nas indústrias, tá, gente? Naquilo que a gente estava falando inicialmente. A gente precisa de pessoas, certo? Para trabalhar, precisa do capital humano para que as coisas possam acontecer, correto? Sim. Segundo ponto, a gente precisa de processos. Ótimo, você tem pessoas para trabalhar, você tem os processos que estão bem organizados dentro de uma empresa. Mas, gente, se vocês não tiverem tecnologia, nada funciona. Correto? E aí é onde nós estamos, é onde entra a TOTUS. Você tem pessoas, você tem processo, você sabe como a sua empresa anda, mas você precisa de tecnologia. E disso nós entendemos. A TOTUS hoje é a principal empresa, é a maior do Brasil em tecnologia em sistemas ERP. Então é nesse sentido que nós estamos trazendo uma possibilidade, por isso que eu perguntei das indústrias aqui. Podem chegar no nosso stand, conversem com os nossos especialistas do time comercial e perguntem para ele, olha, eu consigo, como que está meu índice de maturidade tecnológica? Eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido? Se chama IMT. Vai falar com os nossos consultores, agenda um horário com eles, marca uma agenda lá na indústria, com o time de vocês, aqueles, por exemplo, área do TI, área de processos, e a gente vai fazer um levantamento, um mapeamento, tá? Passamos um dia inteiro com vocês para entender os processos, como que a empresa funciona, como que ela atua, tá? A gente vai conseguir montar, por exemplo, um escopo desse projeto para cada setor, para cada área. Por exemplo, compras, estoque, faturamento, financeiro, PCP, linha de produção. Então, a gente consegue colocar tudo isso num projeto para vocês, colocar um cronograma. Gente, ó, hoje, desse seu índice de maturidade, vamos imaginar, do 1, e para chegar até o 3 ou 4, vão levar 10 meses, 6 meses, 8 meses. Então, são alguns cenários que a gente consegue montar, inclusive até montar um cenário financeiro para vocês. Uma análise de investimento. Ou seja, eu consigo mostrar a solução, mostrar o cronograma, o tempo que isso vai ficar pronto nesse projeto, desenhando todo esse processo, essa parte de mapa, né? E a questão financeira para vocês também, tá? Para elevar esse índice de maturidade que as indústrias precisam e que, de fato, muita empresa hoje já está bem estabelecida nesse sentido. E a gente sabe que Londrina e região tem um potencial tremendo, gente, para poder avançar e elevar o seu índice de maturidade tecnológica. E não é diferente, né? Eu acredito que para o setor de químicos e materiais é muito importante isso. Joia? Então, era só uma palhinha para poder passar isso para vocês, ter esse informativo, conversa com o nosso time. Teremos aí um especialista que vai estar mais, eu acredito, mais pelas 3 horas ou 3h30, né? Vai ter um painelzinho bem bacana aqui, a gente vai conseguir dar mais detalhes para vocês, para complementar tudo isso que vocês precisam, que são os temas de inovação, sustentabilidade e transformação digital. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pela presença, obrigado, Stefano, não Stefanel. Stefano, obrigado, tudo de bom, viu? Obrigado. TOTUS, todos, obrigado. Admilson, pela presença, mensagem importante, obrigado. Pode deixar aqui, obrigado, valeu. Então, vamos seguir com os nossos trabalhos agora. O tema do próximo painel, inovação e conexões, como as empresas podem se tornar e permanecer, né, competitivas, palavra importante, permanecer. Quero convidar ao palco, por favor, Daniela Leal, consultora de inovação na Klabin. Por favor, Daniela, obrigado. Bem-vinda. Convido aqui, por favor, Luciano Lance, gerente de TI na América Latina da Adamar. Por favor, Luciano. Obrigado, bem-vindo. E para essa moderação e conduzir o debate aqui no palco, a Maíra Souza, coordenadora de produto e de relacionamento ao cliente na Hidronorte. Obrigado, Maíra, bem-vinda. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos começar então aí com a apresentação, né, da Daniela, depois o Luciano, e aí na sequência a gente abre aí para o debate. Obrigada, Maíra. Boa tarde a todos e todas.
Boa tarde. Trouxe alguns slides para vocês para mostrar um pouco do processo de inovação na Klabin, como que a gente estruturou a área de inovação na Klabin e os programas que a gente tem. Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês, né, é parte de uma reflexão de por que uma empresa como a Klabin precisa inovar, né? Uma empresa que está no mercado há 125 anos, dando resultados, e por que a gente precisa inovar. Então, a gente parte pelo conceito da ambidestria, que foi citado mais cedo, né? A gente, com certeza, é uma empresa que precisa ter uma excelência operacional nas operações, né? Precisa produzir, vender, exportar, ganhar o dinheiro de hoje para pagar os seus fornecedores, funcionários e tudo mais, né? Pagar os dividendos dos acionistas e tudo mais. E isso é uma parte indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para o futuro, né? Ter uma visão de como essa empresa vai continuar operando no futuro com as mudanças aí que o mundo traz. Então, a gente precisa fazer as duas coisas, né? Então, essa reflexão é super importante para a gente definir depois uma estratégia de inovação. E olhando para o que a Klabin faz em termos de inovação, né, dito isso, a gente precisa inovar. Mas inovar em quê? Né? Então, a gente estruturou o que a gente chama de 3 pilares de inovação. E esses 3 pilares foram instituídos, né, foram construídos em conjunto com a nossa liderança, com a participação do nosso CEO. Então, foi um processo que a gente tirou, né, 3 grandes pilares para que a gente pudesse estruturar todo o resto do programa de inovação. Então, um deles é a Novas Soluções, que está relacionado aos usos múltiplos da nossa base florestal, né? A excelência operacional, que está relacionado a gente produzir cada vez melhor, né? A gente melhorar os nossos processos com as novas tecnologias. Aqui entra, por exemplo, a parte de transformação digital, entra toda essa parte de como que a gente faz, a gente executa os nossos processos ainda melhor, de uma maneira ainda melhor. E o terceiro pilar está relacionado a sustentabilidade. Sustentabilidade é um pilar super importante para a Klabin, né? Quem vê as notícias da Klabin, acompanha os movimentos da empresa, sabe que sustentabilidade é uma área de bastante valor para a empresa e a gente também investe em inovação aqui. Bom, aí, olhando para... Ok, né? A gente estruturou esses 3 pilares e como que a gente executa. Então, eu dividi aqui em 2 grandes grupos de trabalhos nossos. Um está relacionado à inovação aberta, né, que é trazer inovação de fora para dentro, né? Então, o que está existindo de inovação no mercado, né, nas universidades, nos centros de pesquisa, e aqui levamos para a Klabin. E outra parte, que é o intraempreendedorismo, que é incentivar a inovação dentro de casa. E aí a gente estruturou alguns programas. Olhando para a inovação aberta, a gente tem o Klabin mais U, o Pitch Day e o Desafios Klabin, que eu vou explicar agora, né? Falando primeiro do Klabin mais U. O U é de universidade. Então, a gente faz inovação por meio de parcerias com universidades, centros de pesquisa. Mais cedo a gente teve a apresentação do Senai, por exemplo, né? Senai é uma das parcerias que nós temos. E aqui a gente busca, né, geração de conhecimento, a gente busca novos insights, a gente busca aceleração da pesquisa e desenvolvimento, a gente quer somar esforços. E quando a gente fala de universidades, também a gente está falando de atração de talentos, né? Então, a Klabin como uma empresa interessante, né, para o time as pessoas que estão vindo das universidades também trabalharem na Klabin. Aqui eu tenho alguns exemplos. Essa daqui eu quero deixar claro que são exemplos, não é exaustivo. A gente tem mais trabalhos que isso.
de alguns projetos que a gente fez com a academia. Então, a gente participa, por exemplo, de hackathons, a gente tem programas de treinamentos aí para diversos níveis dentro da organização. A gente tem a parte de curso de especialização, né? Então, aqui no Paraná, para citar, a gente tem a UTF-PR, por exemplo, que já teve uma parceria muito interessante com a unidade de Monte Alegre para poder fazer capacitação de pessoas, até programas de mestrado dentro da própria empresa. E, é claro, a gente tem contratação de projetos especiais, né? Tem algumas universidades, mas a gente também tem parcerias ainda mais do que a gente está mostrando aqui, né? Bom, na parte de inovação aberta, a gente tem 2 programas. Não sei se eu estou aqui na frente de vocês, mas vou tentar ficar um pouquinho para cá. A gente tem 2 programas que, essencialmente, são bem parecidos, a gente só muda a forma de executar, que é o Klabin Pitch Day e o Desafios Klabin. Aqui, nesses 2 casos, a gente está falando de parcerias com startups. Né? Qual que é a diferença? O Klabin Pitch Day, geralmente, é um processo que a gente faz uma chamada aberta. Então, a gente lança ao mercado um desafio, e aí as startups se inscrevem. E aqui eu coloquei um exemplo de uma chamada que foi feito para pavimentações de estradas rurais. Esse já é um desafio um pouco antigo, mas foi um case que a gente estava buscando soluções para produtos, para aditivos, para melhorar a resistência do solo. No caso, esse desafio foi para a Unidade Florestal de Santa Catarina, né, que tem uma característica de solo um pouco desafiadora para estradas rurais, e a gente definitivamente não queria sair asfaltando, né, e fazendo coisas desse tipo. Então, a gente fez essa chamada aberta, divulgou no LinkedIn, em outras redes sociais, para que a gente tivesse inscrições de startups para olhar para esse desafio. Já o Desafios Klabin, a gente trabalha por meio de parcerias. Né? Então, a gente tem alguns hubs de inovação, dentro e fora do país, né? Que a gente cita alguns. E aí a gente trabalha com o processo de busca desses parceiros, né? Que nos oferecem aí uma lista de possíveis parceiros, startups parceiras, para atender aquele desafio. Então, a diferença entre os dois é essencialmente o processo de captação. Nos 2 casos, né, o que a gente busca quando a gente fala que quer fazer uma parceria com uma startup? A gente quer melhorar processos, né, melhorar o nosso produto final, também olhar para novos produtos aí dentro da nossa cadeia, sempre casado com aqueles 3 pilares que eu mostrei mais cedo. E aí, como que funciona o processo? Né? Nos 2 casos, a gente tem um processo de pré-seleção, tem o momento do pitch day ou demo day, né? Tem diferenças aí de nomenclaturas, mas é aquele momento que a startup fala bem rapidamente, em 10 minutos, sua proposta de valor, e aí a gente tem o time técnico para avaliar se aquela proposta de valor faz sentido ou não dentro da organização. A gente tem o momento da prova de conceito, esse particularmente eu acho muito importante, que é o momento que a gente vai avaliar se essa solução funciona ou não e se ela pode ser escalonável, né? Porque às vezes você está diante de uma solução bastante interessante, mas que ela não tem aquele potencial de aplicação que a gente precisa. E aí, passadas todas essas etapas, é que a gente tem uma aplicação em escala mesmo daquela solução. Aqui eu trago um pouquinho dos modelos de parcerias que nós temos, né? E a gente tem trabalhado aí numa escala global. A gente, claro, olha muito para o Brasil e para as soluções que aqui tem. Mas também a gente tem estabelecido parcerias internacionais, né? Quando a gente fala, por exemplo,
de uma parceria com a Plug and Play, que é um hub de inovação que está presente no Brasil, mas que é originalmente lá do Vale do Silício. A gente está falando que a gente vai ter acesso a uma base global, né? Então, a gente olha para startups aí, do mundo inteiro, dependendo do foco de interesse daquele desafio. Agora, falando um pouquinho de intraempreendedorismo, né? Como que a gente estimula a inovação dentro de casa. A gente tem um programa que a gente chama de Klabin Lab, que nada mais é do que os times as sprints, né? Os times de cocriação, que também já foram mencionados aqui mais cedo. E a gente faz também com um time dentro da Klabin, né? Um time que a gente procura ter alguma multidisciplinaridade aqui. E aí a gente vai fazer uma jornada de imersão para aquele problema específico, para então a gente resolver um problema. O que aqui. Passou, mas só para comentar do slide. Voltou. Só para comentar desse slide ainda, essa solução ela pode ser digitalizada ou não, né? Eu posso ter uma melhoria de processo aqui, que simplesmente vou mexer no fluxo de trabalho, ou mesmo eu posso, depois disso, ter uma solução digitalizada para aquele processo, né? O que muitas vezes acontece. Então, esse é um processo também de estímulo de inovação dentro da companhia. E tem um outro processo que também eu particularmente gosto muito, que a gente chama de plante sua ideia, né? Então, a Klabin é uma empresa que planta árvores, então nada mais propício do que um programa chamado Plante Sua Ideia. E nesse programa, a gente está falando de estímulos para um time mais operacional. Então, qual que é a ideia aqui, né? É que as pessoas que estão diretamente relacionadas a um determinado processo, elas deem ideias de melhoria. Essas ideias elas são coletadas, né, para um sistema informatizado. Elas são avaliadas, né, se ela tiver um potencial interessante de implementação, ela é implementada e a pessoa é reconhecida dentro de um processo de reconhecimento dentro da empresa. E esse programa é um programa que tem trazido assim, bons resultados para a empresa, né? A gente olha e não só financeiros, como também essa parte não tangível de moral, né? Vocês imaginam, por exemplo, um operador que trabalha no chão de fábrica, ele nunca se sente ouvido dentro daquele contexto de trabalho, e ele tem uma ideia de melhorar uma bomba ou alguma coisa que esteja ligada à maquinaria de processo, ele consegue expressar essa sua ideia, ele consegue fazer com que aquele processo seja mudado, né? Então, é bastante interessante, ele traz retorno para a companhia, né? Muito mais do que o investimento no próprio programa, e, além disso, é um catalisador para o processo de inovação dentro da empresa, olhando para todos os públicos. Bom, gente, o que eu tinha para trazer é isso, depois eu vou ficar disponível aqui para perguntas, vou passar para o Luciano. Boa tarde. Tenta ficar nesse cantinho aqui, eu vou ficar preso aqui, para não tentar ficar menos na frente de vocês. Acho que vai dar certo. Bom, sou Luciano Lance, gerente de TI para a América Latina na Adamar. Aproveitando a explicação do nome da empresa, a Adamar, a explicação da TOTUS. Adamar, em hebraico, é solo, solo fértil. É o ambiente de trabalho da nossa empresa. Nós somos uma empresa que produz defensivos agrícolas. O que são defensivos agrícolas? Inseticidas, fungicidas, herbicidas,
remédios para a plantação. Minha esposa está aqui, ela já ia cutucar. Veneno. Não, veneno depende do tanto que você põe. Se colocar certinho, conforme a prescrição do agrônomo, é um remédio para a cultura. É um remédio para a plantação de milho, é um remédio para a plantação de soja. Se fizer certinho, é um remédio. Né? E eu venho para falar de inovação. Eu trouxe um dos cases aqui que eu trouxe, é um que foi premiado esse ano entre uma premiação que existe anualmente, das 100 mais inovadoras de TI. É uma inovação em parceria com uma outra gerência dentro da ADAMAR, que é uma gerência até meses atrás, gerência de inovação. Agora, já com essa ideia, com essa missão de manter a empresa competitiva, manter a empresa no mercado, essa outra gerência, nossa parceira lá da TI, ela já não é gerência de inovação, é gerência de inovação e sustentabilidade. A empresa viu que é importante linkar os dois pontos, esses dois assuntos, para que a sustentabilidade ajude também a manter a empresa competitiva, né? Então, lá na ADAMAR, a gente tem, quando fala de inovação, a gente tem a inovação que é do produto principal, dos produtos da empresa, dos fungicidas, etc. Né? Essa inovação tem uma ajuda muito grande da matriz, nossa matriz fica em Israel. Tem a outra inovação, que é a inovação que a gente faz dentro de casa para melhorar nossos processos internos, e aí a TI tem uma participação importante, mas não em 100% dos casos, porque para inovar não significa que você precisa de um sistema, precisa de hardware. Você pode inovar processos sem ter uma tecnologia embarcada nessa inovação. E existe uma terceira inovação, que é a inovação de produtos, que a gente chama AgTech, produtos técnicos agrícolas, para o produtor, para os distribuidores. E é nessa última esfera que eu vou aprofundar, apresentar alguns cases aqui. Vocês vão ver que essas inovações que eu trago, elas não são invenções. A gente conecta algo que já existe com uma outra coisa que já existe, com uma outra coisa, procura a demanda nos clientes, nesse caso aqui, na inovação do AgTech, que é para atender produtores, distribuidores agrícolas. A gente monta grupos, focus groups com clientes, produtores, distribuidores, com agrônomos internos, com agrônomos de mercado, com consultorias agronômicas, e a partir dessas dores é que a gente busca a solução, nesse caso, técnica, né, com a AgTech. Então, um exemplo aqui, a ADAMAR Clima é um dos produtos, pensando lá naquela curva de maturidade, que a Daniela explicou agora há pouco, né, é um produto que já é comercial, foi uma inovação há um tempo atrás na ADAMAR, mas agora já está em larga escala. Estação climática existe em qualquer lugar, mas quando você busca essa demanda, essas dores, adapta, por exemplo, a interface para ficar mais simples para um produtor rural, adapta o produto para que ele não dependa só de rede celular, porque dependendo de onde você precisa colocar uma estação, ela não tem celular ali naquela região. Então, a combinação, a conexão de demanda com as tecnologias existentes no mercado é que traz um produto como esse. Esse daqui é um exemplo de algumas estações que estão distribuídas no Brasil. Dando um zoom ali, por exemplo, né, em um único cliente, ele tem hoje 50 dessas estações. Elas tanto capturam o que foi o passado, né, o atual e o passado, histórico, como também faz previsão climática. Um outro exemplo que eu trouxe é uma armadilha para detectar as pragas, os insetos mais comuns naquela região, naquela cultura. A armadilha já existe, mas as dores e os gaps para atender o mais próximo possível de 100% a dor do produtor, a gente vai conectando com outras tecnologias. Trouxe também para cá a questão de comunicação, internet, trouxe essa inovação, trouxe a identificação. Então, ali a gente mostra
a questão da comunicação, né? Para não depender só de rede celular. Trouxe também a identificação automática do inseto que cai naquela armadilha. Então, não depende mais, e a contagem, então não depende mais de um agrônomo ou de um funcionário no campo ir coletar aquele adesivo, contar, identificar qual que é a praga que tem ali. Então, isso são exemplos de inovação. Agora, numa rodada dessas, focus group que eu comentei, mais recente, com produtores, com agrônomos, com o time de Israel, veio para cá, normalmente eles vêm para cá para ajudar a gente nessa parte de planejamento. Um ponto que ficou identificado é, tá bom, a gente tem, estou tentando voltar aqui, mas está voltando. Ah, pronto, agora sim. Precisava chamar alguém de TI. Pronto. Então, numa dessas sessões, há 2, 3 anos atrás, o que foi identificado com esses produtores? Tá bom, a gente tem aqui a estação climática, consigo prever, consigo saber como está o clima agora nas propriedades, consigo saber o que vai acontecer no clima, tenho as armadilhas, eu sei qual que é o tipo de praga que está mais comum e, por consequência, eu sei o produto, o remédio que eu tenho que colocar lá naquela cultura, mas está faltando alguma coisa para juntar essas coisas, para montar esse quebra-cabeça todo, né? E aí, então, trouxemos esse projeto, que é um aplicativo, uma solução que faça essa costura toda. E, de novo, nós desenvolvemos, a Adamar não é uma empresa, não é uma software house, não é a TOTS, né? O que a gente fez? A gente buscou alguém que já tinha o alicerce, um sistema que pudesse ser a base para a gente construir em cima disso os recursos de inteligência artificial para ajudar nessas recomendações, costurar, pegar todos esses inputs e apresentar para os produtores uma recomendação. Então, daí surgiu o Adama Darwin. Ele centraliza. Então, ali o produtor consegue construir os talhões. O que é talhão? Um talhão, para quem não é do mundo agro, é um pedaço de uma fazenda, uma partezinha lá de uma fazenda onde a gente faz um tratamento mais plano, mais unificado dentro daquele pedaço. Então, ali a gente tem tudo o que o produtor aplicou, tudo o que ele construiu ali, tudo que ele... a variedade que ele usou naquela sessão. E, a partir daí, uma das dores que foi identificada nessa sessão é que o produtor precisa saber exatamente qual que é o estágio do crescimento daquela cultura, no caso a soja, toda semana, porque tem remédio, tem produto que é específico para cada fase. Então, a gente tem lá as fases que são vegetativas, V1, V2, V3, V4, e as fases reprodutivas, R1, R2, R3. E para cada fase, dependendo se tem um risco de praga ou não, dependendo do clima, então a gente vai conectando todos aqueles inputs para, ao final, dar uma sugestão ao produtor. Ó, com base naquilo que foi identificado de pragas, com base naquilo que foi percebido do clima histórico e o que a gente tem para frente, é bom aplicar o produto XYZ nessa situação. Mas não aplica agora, porque a estação climática falou que vai chover nos próximos dias. Se você aplicar, vai perder tudo. Então, aguarde 3, 4 dias para então fazer essa aplicação. Esse é um dos casos de uso. O outro é ajudar o produtor, e aí também usando todas essas informações, no melhor momento de plantio da soja, aqui também no caso. Então, dá 3 cenários e, com base em algumas informações de clima também, histórico de praga, produtividade, ele dá cenários e mostra qual que é o melhor cenário, qual que é o melhor período para que ele faça aquele plantio. Exemplo de conexão, e aí usando o Senai, né, que é um grande parceiro nosso, quando a gente fala essas informações por talhão, a gente tem uma informação média. E a gente ouviu hoje no começo do dia, né, que a média nem sempre é uma boa escolha.
dentro de um talhão, a gente pode ter... Vou tentar aqui ver se eu paro nesse ponto. A gente pode ter... Aqui não é o caso, é uma integração com máquina de colheita, mostra a produtividade, mas a gente pode ter diferentes estágios, inclusive, dentro de uma mesma propriedade. E aí, como que a gente faz para saber qual que é a mais comum, qual que tem uma maior área com aquele estágio fenológico ou não? E outra demanda é o algoritmo de inteligência artificial sempre precisa ser realimentado. Ele dá a sugestão, ele fala, ó, aqui ele está no estágio V1. A gente precisa ir com o tempo confirmando, ó, acertou. Não, aqui não estava V1, estava no V2. E essa interação, ela pode ser totalmente manual, como eu falei, ou a gente pode usar imagens de satélite, que foi o escopo da parceria com o Senai, por exemplo, para identificar, a partir da imagem do satélite, é um espectro específico para analisar a cultura, né, que a gente chama de NDVI. Ele analisa a curva da cultura e fala, ó, o algoritmo está falando que o estágio agora é o V2, mas pelas imagens de satélite, deve ser V3. Então, ele vai também se retroalimentando para melhorar o algoritmo e, então, dar uma sugestão melhor para o produtor. E mais exemplos de interação com o maquinário. As recomendações que eu comentei. E, ao final, uma explicação macro aí, numa figura, né, o que é essa conexão. Conexão de equipamentos, conexão de pessoas para desenvolver. Então, a provocação que eu faço aqui, né, tá bom, a gente precisa dessa integração, de conexão, e precisa das pessoas. E onde estão essas pessoas? Estão dentro de casa, é o caso da área de TI, é o caso da área de inovação e sustentabilidade, estão na nossa matriz, em Israel, startup da Espanha que ajudou a gente aqui. Ah, mas isso é possível porque a Adamar é uma empresa multinacional, fatura bilhões. Não, tem uma parte fundamental desse projeto que veio aqui de Londrina, da parceria com o Senai, para aquela identificação daquela análise das imagens de satélite. E isso é só uma empresa de bilhões de faturamento que consegue suportar, consegue participar? Não. Isso é conhecendo o programa, os programas do Senai como eu conheço, e pelas parcerias que temos, é recurso que é factível pensar para empresas muito menores do que a Adamar. Então, ao final, o que a gente precisa? Não é só vender o produto, né? É o produto principal, os inseticidas, os herbicidas, mas a gente precisa cada vez mais ajudar o nosso cliente, o produtor, a aplicar o produto da forma mais efetiva possível, não desperdiçar. E o não desperdiçar não significa só que ele vai estar gastando dinheiro à toa, significa que ele vai estar aplicando produto onde não precisa, e se está aplicando produto onde não precisa, não é sustentável. Então, até por isso, a estratégia da Adamar agora é de juntar inovação com sustentabilidade. Onde a gente precisa inovar para que a Adamar e seus clientes, os produtores e distribuidores sejam também sustentáveis. E, no final, é ganho de produtividade, né? E um histórico da Adamar com relação à premiação dá valor. A gente tem sido aí top 5 ao longo dos anos. Na premiação das 100 mais inovadoras de TI também, nos últimos 6, 7 anos, a gente tem participado lá entre as finalistas. Fico à disposição para as dúvidas, curiosidades. Estou na TI, mas eu sou intruso na TI. Sou engenheiro de produção materiais, então estou aqui no meio do evento também. Se é o Integra QM, o M de materiais, eu na formação, na graduação, eu tô com vocês, né? Ok? Obrigado.
Gente, dois feras aí, né? Duas grandes empresas. Aproveitem aí para mandar pergunta. E eu vou começar fazendo uma pergunta para a Daniela, né? Você começou aí falando no início um pouco dessa parceria que vocês têm com a universidade, dessa busca por talento. Deixa eu só saber, quem que está aqui que é estudante, que ainda está estudando aí? Tem uma boa parte aí do pessoal, né? E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas sonham, né, em trabalhar numa empresa como a Klabin. E eu tenho certeza que elas saem da universidade com muito potencial técnico, mas como empresa vocês buscam algumas habilidades e skills aí. Empresas que são inovadoras buscam um perfil aí de profissional. Então eu queria saber, vocês como Klabin, quando vão selecionar, quando vão pensar em contratar pessoas que fomentem essa cultura da inovação, quais que são as habilidades que vocês estão buscando nessa galera que está aí para se formar, até para dar uma dica para eles em coisas que eles precisam aí focar e se desenvolver. Se você puder falar um pouco. Bom, nós somos uma indústria muito complexa, né? Porque a gente vai desde da silvicultura, da plantação de pinos e eucalipto, da coleta e tal, até a produção final. Então, a gente fala que é uma empresa bem verticalizada. Então, os skills técnicos, eles são muito importantes dentro desse contexto, com certeza, né? Somos uma indústria, né? Tem campos aí para diversas áreas, mas uma indústria, ela com certeza precisa de skills técnicos. Agora, o que eu diria dessa parte não técnica? É muita vontade de aprender, curiosidade, muita disposição para fazer novo. São com certeza, vamos dizer assim, soft skills que contam bastante. Legal. Agora a pergunta vai para o Luciano. Luciano, entrei lá no site de vocês um pouco antes e vi um pouquinho como vocês falam da promessa da marca, né? Vocês mencionam assim que fale conosco que nós iremos escutar, aprenderemos sobre os desafios que você enfrenta e entregaremos o que você precisa para ter sucesso. E toda a apresentação aqui você deixou muito claro essa questão de ouvir a demanda, ouvir a necessidade do cliente para poder desenvolver, né? Como que é esse processo? Tem uma metodologia específica? Como é que vocês coletam esses insights para transformar a inovação em solução aí na empresa? Isso faz parte da estratégia da Adamar e globalmente. Nosso slogan é Listen, Learn and Deliver, ou seja, ouça, aprenda com aquilo que ouviu e então, com isso que você aprendeu, faça a entrega. E isso cabe muito, lógico, quando a gente fala da interface com o cliente final, com o produtor, distribuidor, mas a gente segue isso, inclusive, internamente. E a TI é uma área que é um fornecedor interno, né? A gente tem clientes internamente, e a nossa estratégia também é essa, né? Entender o que as áreas precisam, escutar bastante para então aprender com eles, para depois fazer a proposta. E a proposta normalmente vem em conjunto também, não é algo unilateral, né? Constrói as soluções a quatro mãos. Eu acho que hoje todas as palestras aqui deixaram muito claro assim, como inovação não é uma iniciativa de uma indústria, é uma parceria ali, é sempre feito muito a quatro mãos. Eu acho que isso se reafirma, né, todo mundo que vem falar, fala um pouco da parceria aí com outras instituições. A pergunta agora vai para a Daniela, a gente recebeu aqui do público. O pessoal pede para você detalhar algumas ações de inovação utilizando celulose como matéria-prima. Se esse é um dos focos da Klabin, contar um pouquinho para a gente algum case. Com certeza. A gente tem nossa estrutura, uma área de pesquisa e desenvolvimento que é focada em celulose e derivados, né? E a nossa estratégia de inovação passa também por novas aplicações, né? E e buscar parcerias e buscar novas pesquisas para poder acelerar essa pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento acaba sendo um cliente da área de inovação e, assim, trazendo um pouco mais de contexto de exemplo. A gente tem a MFC, que
para quem não está familiarizado, é a celulose microfibrilada. Então, a gente pega a celulose e faz mais um processo de microfibrilamento. Desculpa a palavrinha um pouquinho comprida. E a gente tem trabalhado com startups, né, que a gente fez projetos em colaboração para aplicações do uso de MFC. Então, a gente viu que misturar a MFC na polpa, ela melhora propriedades, por exemplo, do papel. A gente tem estudado a MFC como barreira, né, que é um atributo que a gente pode colocar no papel para poder fornecer embalagens com melhores propriedades para o cliente. Então, para não me estender muito, a gente tem muita coisa relacionado à celulose, né, os derivados da celulose que estão sendo feitos pela própria Klabin, e a gente sim busca parcerias de diversos tipos, ou com startups, ou com centros de pesquisa, que possam acelerar esses desenvolvimentos, possam trazer novidades aí para a nossa indústria. Bem legal. Luciano, o pessoal aqui está querendo saber quais são as tendências nesse cenário de você fazer conexão entre empresas, né? E o que é que a gente deve ficar ligado em relação a barreiras culturais. Quais são as barreiras que vocês enfrentam, né, para implementar? Por exemplo, você deu vários exemplos aí de usar a tecnologia, né, a favor ali para tomar decisão, para indicar produto, mas a gente sabe que é uma mudança cultural no modo de fazer, né? Então, quais são as principais barreiras que vocês enfrentam aí? Barreiras, eu vou dividir a resposta em duas, né? Falar das... no campo, não exatamente uma barreira, mas a questão cultural. O campo hoje ainda tem produtores que são mais tradicionais, e não é exatamente que tem uma barreira, ele não tem facilidade com tecnologias, como a gente como eu mostrei aqui, né, alguns casos. E tem uma geração já que é de filhos, produtores mais tradicionais, e que esses sim, porque alguns já nasceram jogando videogame, muito provavelmente não nasceram com o celular na mão, mas nasceram jogando, né, e uma questão de tecnologia mais eminente. E então a gente tem que saber, na apresentação, quando a gente vai levar uma proposta de solução, a gente tem que ter bem claro qual que é essa cultura, quem que está do outro lado, né, para fazer essa apresentação. No caso, na outra parte da resposta, que é a inovação interna, uma questão que eu não senti isso na Adamar, mas em outras empresas sim. Por que não na Adamar? A Adamar, desde que eu entrei, é uma empresa que tem crescido, então a gente tem sempre precisado buscar mais recursos. E quando a gente fala de inovação, muitas das vezes a gente está falando de automatização, está falando de otimização, tornar algo mais eficiente, e existe sempre o receio da outra parte, da parte usuária da solução, de que aquilo pode vir e roubar a função e fazer com que ela perca o emprego, literalmente, né? Na Adamar a gente não enfrenta esse problema, porque primeiro que a Adamar, não consigo falar para outros países, mas no Brasil é uma empresa muito enxuta, muito. Em todos os comparativos que a gente faz com empresas similares, a gente tem uma organização que é bem mais lean do que a média. Então, quando a gente chega para propor algo, para buscar alguma dor, a própria área já coloca, não, eu preciso que me ajude a automatizar isso ou aquilo, e que não é sempre assim. Então, a gente tem que ter o cuidado de, nessa construção a quatro mãos, para que ela seja de fato a quatro mãos, não seja duas e a outra ali, né, tentando fazer, não dá certo. Tomar cuidado com esse aspecto, né, de mexer no queijo, daquela solução que é para trazer uma produtividade melhor para a empresa, não ser vista como uma ameaça à função de quem está, dos stakeholders ali, das pessoas envolvidas. Já aconteceu na prática de algum projeto que vocês achavam que era bem interessante travar por essa questão
não aderência, ou da pessoa ter um pouco de medo ali e regredir, ou não é comum? Então, na Adamar não, por quê? Tem essa questão de quanto a gente é enxuto e a questão de ano a ano a gente está aumentando. Aumenta o faturamento, aumenta o tamanho da empresa, né? Então, não tem... A gente não tem espaço hoje na empresa para que exista esse receio. Mas em empresas, vou falar 2 empresas para trás, eu Já tive essa experiência. tivemos uma experiência assim. Não é raro e não acontece só na França. Isso aí. Dani, acho que tem um monte de gente querendo ser parceira aí da Klabin, que você falou, o pessoal ficou curioso para entender como que é esse trabalho com as universidades, de novos produtos de solução, e como é o processo, assim, como que se tem algum programa, como que funciona essas parcerias aí, o pessoal quer entender. Com universidades? Isso. Isso funciona sob demanda. A gente não tem um programa, vamos cadastrar para poder fazer algum trabalho específico com universidades. Então, a gente tem uma ponta, que eu mostrei mais cedo, que ele está relacionado à pesquisa. E aí eu tenho desafios específicos da área de pesquisa e desenvolvimento ou oportunidades que são vistas, que aí a gente conecta essas oportunidades, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto com a UFRJ que é de fibra de carbono, né? Então, usar lignina para fibra de carbono. É um projeto desenvolvido em parceria, houve financiamento, houve, nesse caso, um edital do BNDES para poder a gente participar. Então, teve uma rota que foi identificada, uma rota de pesquisa, que a gente fez junto, né? O pessoal do Senai citou mais cedo um trabalho que a gente fez para usar a lignina como carbono para células de bateria. Então, foi também uma rota que a gente vislumbrou e que a gente viu aí um parceiro que com expertise para poder desenvolver essa rota. Outros casos, né? Eu mencionei também hackathons, né? Então, a gente teve, há alguns anos, o pessoal da Escola Politécnica da USP, que fez um programa de hackathons e nos convidou para participar. Olha, vocês têm algum projeto que possam nos dar para poder a gente fazer, né, esse programa? A gente achou interessante, sim, né? A gente também pode partir de uma proposta para outro lado. Então, em resumo, é muito sobre demanda, né? Para não deixar de mencionar aqui no próprio Paraná, a gente tem a unidade de Monte Alegre em Telêmaco Borba, que a gente fez um projeto há um tempo que a área, se eu não me engano, de engenharia de processo, estou tentando lembrar que o caso já faz uns 3, 4 anos, né? Eles quiseram fazer um programa com as universidades aqui do Paraná para poder colocar desafios relacionados à engenharia de processo. E aí os alunos podiam se inscrever para poder fazer um programa de atendimento àqueles desafios. Mas, assim, é caso a caso, né? A gente não tem uma frequência, mas a gente pode também partir de propostas aí que a academia possa nos trazer. Olha aí, pessoal, façam as propostas aí para a Klabin. Luciano, o pessoal quer saber um pouco, a Carol perguntou aqui, sobre a inserção de biotecnologia, né, e como bactérias e fungos aplicados no controle de pragas. Se vocês já fazem isso, como que está esse trabalho? Bem, eu não vou conseguir entrar muito a fundo, mas sim, a Adamar tem uma frente de biológicos e combinados também com os químicos. Tem soluções que combinam as duas estratégias, né, e que a gente tem conseguido resultados melhores, inclusive, do que quando a gente compara com só o químico, quando compara só com o biológico. Agora, tem uma parte da pergunta ali, lembrando, gente, eu sou de formação de engenharia de produção, intruso na TI, mas aí, engenharia de produção, materiais e TI. O agrônomo eu conheço pelas conversas nos projetos, então eu não consigo chegar num detalhe maior ali.
Legal. Carol, o pessoal Mas quer... pega o contato e a pergunta, depois eu Tá bom, vou levo pegar para os aqui. universitários lá na Adamar e E a gente devolvo combinado. uma informação mais precisa. Combinado. O pessoal quer saber, a gente sabe que está em pauta, né, esse tema de sustentabilidade, a Klabin comunica bastante sobre isso. E o pessoal quer saber no que vocês estão inovando nessa questão de embalagens biodegradáveis, embalagens ecologicamente corretas, né? Como que está a Klabin nisso e como vocês enxergam isso no quesito inovação? Bom, o papel em si, ele já é um produto mais sustentável, né? A gente tem um tempo de degradação aí em torno de 10 anos, então, por si, o papel já é um produto, uma embalagem mais sustentável. O que acontece, né, com o papel? É que ele não tem propriedades, ele sozinho não tem propriedades como um plástico, né? Então, por exemplo, eu não consigo colocar um leite numa embalagem de papel se eu não acrescentar o que a gente chama de barreiras, que é uma camada de alumínio, uma camada de polietileno, e aí eu tenho um material multicamadas, né, que os nossos clientes que trabalham com isso, que são 2 grandes clientes aqui que atendem a América Latina, né, e trabalham com isso. É uma embalagem mais sustentável, só que na hora de reciclar ela dá trabalho. Não, ela é reciclável, só que o processo de reciclagem dela é mais trabalhoso. Então, o que a gente da indústria, e aí eu vou estender, né, porque não é uma coisa que só a Klabin faz, a gente da indústria de embalagem de papel, a gente busca novos materiais que a gente consiga fornecer um material para esse tipo de indústria, que ele possa ser mais facilmente reciclado e que ele não tenha esse problema da separação, né? Isso, a Europa ela tem dado um drive do ponto de vista de legislação na União Europeia, e todas as empresas globais elas têm buscado soluções desse tipo. Então, a Klabin, agora falando especificamente da Klabin, a gente tem buscado muito essas soluções que a gente chama de barreiras, né? E o que são esses materiais que são adicionados ao papel para melhorar as propriedades. Então, a gente tem trabalhado muito do ponto de vista de pesquisa. Então, a gente tem um time dedicado para esses trabalhos. A gente tem trabalhado em parcerias com os nossos clientes e a gente tem olhado muito para o ecossistema de inovação no Brasil e fora do Brasil. Então, quando eu mostrei lá atrás da nossa estratégia de buscar hubs internacionais, a gente está falando também disso, né? A gente faz periodicamente desafios para buscar esse tipo de soluções. A gente tem olhado, e aí qualquer lugar do mundo que tiver, a gente vai atrás. Então, a gente está bem atento sobre esse tema. Hoje, não tem uma solução pronta, né? Então, às vezes a gente olha na mídia alguma coisa de tal bioplástico e tal, mas a gente olhando a fundo, a gente não tem uma solução pronta, a gente tem muitas soluções promissoras e a gente está olhando para essas soluções promissoras. Estamos no caminho, né? Acho que só de Sim. pensar sobre isso e de pesquisar sobre isso já mostra que a gente está avançando, né? Isso não era pauta há alguns anos atrás, e hoje já é, né? Então, bacana, bem bacana. Eu considero que o nosso principal desafio, né, é Isso. entregar um produto melhor para o nosso cliente, né, que a gente consiga ter esses atributos, olhando para o critério de reciclabilidade, de compostabilidade, né, então, de fonte renovável, que é super importante. Então, tudo isso a gente tem colocado aí como um grande esforço para poder chegar, né? Vamos chegar lá, né? Se Deus quiser. E aí temos um minutinho para terminar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu queria que os dois respondessem aí de forma rápida, né? O painel da gente falou como as empresas, né, podem se tornar e permanecer competitivas. E quando a gente fala em inovação, às vezes a gente pensa que tem que ser algo totalmente disruptivo, né, fora da caixa. E óbvio que tem esse tipo de inovação, mas é a minoria, né? A inovação no dia a dia é uma melhora de processo, uma redução ali de resíduo, um jeito de fazer melhor. São pequenas mudanças ali que no global geram grandes melhorias. Então, eu queria que vocês falassem, de modo bem resumido, por que vocês entendem que as empresas precisam continuar inovando
E o que é inovação na percepção de vocês, para a gente encerrar aqui o painel? Não, o porquê a apresentação do André ficou clara, né? O porquê que a gente tem que estar antenado, porquê que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, com os concorrentes que são diretos, com aqueles concorrentes que às vezes a gente não tem uma ligação 100% com o produto. Exemplo é a questão do biológico. Até anos atrás não existia essa frente. A ADAMA está investindo. Fiquei devendo para Carol, né? Uma resposta mais completa, ali, mais detalhada sobre os nossos produtos biológicos. Vou passar e a gente vai dar a resposta. Assim, além de estar antenado no mercado, na demanda que está explícita, a empresa tem que conseguir também tirar aquilo do cliente final, e a gente internamente é a mesma coisa, aquilo que o nosso cliente interno e externo ainda não sabe que ele precisa. Às vezes ele não sabe que existe a possibilidade de chegar num ponto que resolveria uma dor dele. Então, esse é o papel dos técnicos nessas frentes de trabalho, de quem é mais técnico, de quem pesquisa mais, de quem tem uma retaguarda que consegue trazer essa luz, né? Tem esse aspecto que eu acho que é bastante importante. Exemplo de hoje cedo, né? O pessoal nem sabia que precisava de câmera no celular, e aí depois que a solução veio é que isso se tornou de fato inovador, né? Fala, cara. Bom, eu considero que inovação é uma questão de sustentabilidade de negócio, seja porque o mundo está mudando e a gente precisa cada vez de processos mais eficientes, a gente precisa olhar, né, como a produção, todos os processos, as áreas da empresa de uma maneira mais eficiente, e aí vai tecnologia, vai reestruturação de processos, ou seja, também por olhar oportunidades, novas oportunidades dentro do nosso negócio, né? Então, colocar novos produtos no mercado, olhar para a nossa cadeia, fazer algum beneficiamento de um subproduto ou mesmo de um resíduo, aí a gente toca também do lado da sustentabilidade. Em resumo, eu acredito que inovação ela tem a ver com a sustentação do negócio. É isso, pessoal. Finalizamos aqui. Obrigada, gente, pela contribuição aí.